Raíssa Purja Sem Censura é um oferecimento de Loja Nativa, Espaço Integrar, Saúde, Bem-Estar e Beleza, Delícias da Sul. E aí, galera, está começando mais um Raíssa Purja Sem Censura com Raíssa Purja. Eu errei, ué. Fica à vontade, ué. Então vai de novo. E aí, galera, está começando mais um Sem Censura com Raíssa Purja. Hoje estou com os munícipes de Cordeiro, Fabíola Bianchini e Luiz Verling. Pode me corrigir, Luiz, se estiver errado. Entendeu? Pra gente fazer uma retrospectiva, o que está acontecendo no município de Cordeiro. E a gente vai ter duas opiniões aqui, a opinião do povo e a opinião de quem está dentro, que é a vereadora Fabíola. Então vamos lá, gente. Tudo bem com você, Fabíola, que foi minha professora? Luiz, prazer, Raíssa. Foi muito bem indicado, é um cara que fala muito, conversa muito nas redes sociais, né, Luiz? Então eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês e tá tudo liberado, tá tudo literalmente sem censura, entendeu? Bom, Fabíola, eu vou começar com a Fabíola, né? Aí depois a gente faz o... Começa com você, eu passo por você. Tranquilo, primeiro ajudando. Isso aí. Então, Fabíola, você que tá no governo, né? Você já tem quanto tempo de casa? 3 anos. 3 anos. Como legisladora. Mas você já está dentro da política há um bom tempo. Há muito tempo, isso aí. Bom, em primeiro lugar, queria dar boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês de novo. TV Serra Norte, como sempre, um parceiro de estar podendo estar sempre levando nosso trabalho, né, aquilo que a gente pensa para a população. Então, eu sempre agradeço muito. E um privilégio enorme estar aqui hoje com você, Raíssa. Foi minha professora, feliz, já. Né? Exatamente. A gente fica muito feliz você de ver a gente que trabalha com a juventude, né? Que eu sou professora antes de ser vereadora. Mas a gente fica muito feliz, como no caso o filho dele também, né? Que ele acabou de me dar boas notícias, inclusive já é vovô, né? E a gente fica muito feliz quando a gente vê os nossos alunos progredirem, né? E é o nosso objetivo maior como professora. Mas como você estava falando em relação à legislatura, a gente está, né, terminando o 3º ano e foi a primeira vez que eu me tornei candidata, né, à vereança e graças a Deus deu certo, mas antes disso eu já vinha, né, a minha família vem, meu pai foi vereador 10 anos de Cordeiro, a minha mãe sempre trabalhou em secretaria, sempre ajudando, assim como o pai dos meninos que também foi vereador e também secretários. Então a gente sempre esteve envolvida, né, nesse setor político e sempre buscando o bem comum. Então o nosso objetivo maior foi esse e depois eu, como professora de Educação Física, acabei me tornando secretária de Esporte, subsecretária também em Cordeiro e só aí depois de um tempo foi amadurecendo a ideia de poder buscar a vereança, né? Então é um fator novo, não é fácil, a gente acha, pelo menos eu achava, né, antes que era muito fácil legislar e realmente não é, até porque as pessoas têm uma visão muito errada do que um vereador faz e o que ele pode estar fazendo. Então atribui algumas funções pra gente que não são nossas atribuições. Mas isso aí eu acho que eu tenho feito um trabalho de conscientização para a população também, né, de que essa mudança que hoje a população clama por aquela política antiga, até bati um papo com ele ali rapidinho em relação a isso, que isso não adianta, porque a política antiga, se tivesse valido a pena, estava todo mundo bem. E nós não estamos, né? A nossa dificuldade, né, tanto a nível nacional, estadual e municipal é muito grande. As dificuldades de Cordeiro são enormes. Cordeiro é uma cidade pobre, infelizmente, ela é pobre, mas a gente tem muita qualidade, né, de pessoas que querem fazer o bem, tentam sempre lutar.
E agora o governo atual, o que eu notei foi o seguinte, porque eu não vim candidata no palanque do prefeito atual. Eu vim candidata no outro palanque. Então, uma oposição que não era assim, oposição. Eu não gosto de falar oposição porque parece que é contra. E a gente não era. A gente achava que o nosso grupo ali tinha um posicionamento que de repente seria melhor naquele momento. Mas eu acho que tanto um quanto o outro, que quando chegou na prefeitura de Cordeiro, né, nessa gestão, levou um susto muito grande. Mesmo a gente sabendo que teria dificuldades, as dificuldades eram muito maiores, né? Então, se eu gerei uma expectativa de quando assumisse ser contra o governo, isso aí eu não iria fazer, porque eu não sou irresponsável nem com a população e nem com a minha própria família que reside em Cordeiro também, né? Só saio para estudar, trabalhar. Você é nascida e criada dentro de Cordeiro, só né? Só saí para estudar, voltei, não tem jeito, assim como meus filhos já estão em faculdade, né? Essas coisas, então a gente sai na volta para casa. Eu saí 200 vezes e sempre voltei. Não tem jeito, é um amor louco. E, Fabiola, acho que o ponto hoje, Cordeiro tem sido muito polêmica, assim, Cordeiro... É quente. É quente. E Tá quente. eu acho que Cordeiro é muito comparado, por ser uma cidade muito vizinha, a Cantagalo. Porque Cantagalo aí está assim... diante da prefeitura de Cantagalo e Cordeiro não está. Tanto no hospital de Cantagalo também, que há pouco tempo, né, eu até estava fora, mas a gente sempre sabe das notícias e tal, que teve uma polêmica que o hospital foi fechado e foi, né, o hospital de Cantagalo foi servido para... Hoje acho que ele até voltou, recebe a população, acho que ele já até voltou a funcionar, o hospital de Cordeiro. Então eu gostaria que você desse um pouquinho da sua posição. Então, em relação, você estando dentro do governo, sobre a saúde de Cordeiro hoje em dia. Então, essa questão dentro do legislativo. Isso, essa questão do hospital, ela foi, até um pouco, eu vou segurar um pouquinho aqui, por quê? O que aconteceu? Minha mãe estava internada no hospital de Cordeiro, na época que os funcionários me procuraram, e você sabe que foi numa situação muito difícil, né? Tanto que minha mãe veio falecer. E eles me procuraram um dia lá, eu com ela, e falaram: Fabiola, vai fechar o hospital, ajuda a gente. Aí nisso eu encontrei com a minha colega, a Jussara, que também, né, era funcionária, e ela falou: Fabiola, é isso mesmo, Zuzu, é isso que está acontecendo, o hospital vai fechar. Eu falei: não vai fechar. Pelo amor de Deus, o Hospital de Cordeiro, a princípio, não vai fechar. Falei, pelo menos, principalmente, eu tô aqui, eu sei, minha mãe tá aqui, tá sendo bem tratada e fazendo o que pode, e o que a gente pode fazer. E daí a gente começou a procurar, teve a troca, né, de gestão lá, né, que antes era o Anísio e depois passou, né, pro outro grupo, que estaria Jade Maranhão, Davi e Everaldo. Então eu falei: gente, o que está acontecendo? E aí foi o que nos passaram. A gente precisa hoje, o Hospital de Cordeiro deve muito, e para não fechar, vocês sabem disso, né, que a gente já conversou sobre isso, para não fechar, a gente precisa pagar uma certidão de 300 mil reais. Eu falei: bom, a gente vai catar coquinho, vai correr atrás de alguém para poder ajudar. E assim foi feito. Eu e Jussara, através de um amigo que era do governo do estado, a gente foi atrás, nos encontramos, fomos junto com o advogado do hospital também. Então, a gente nos foi passado isso, a gente acredita no que foi passado pra gente, né, pela nova diretoria. E a gente correu atrás. Quando a gente chegou lá, graças a Deus a gente conseguiu. Aí a gente, salvamos, graças a Deus, então vai ter condições mesmo com a dívida de andar. Quer dizer, veio os 300 mil, só que a partir dos 300 mil, não era só uma certidão de 300 mil. Vieram um monte, era uma atrás da outra, era um monte de certidão. E que aí se tornou inviável. Então a minha parte como legisladora, naquele momento, foi de arrumar recursos para o que faltava. E foi assim que a gente fez, né? Já arregaçamos as mangas, fomos eu e a Jussara, e conseguimos, através do governo do estado, esses 300 mil para o hospital. Que a gente veio saber logo depois que era insuficiente.
Então isso foi muito triste pra gente, porque a gente achou que tinha podido ajudar Cordeiro como um todo, e não foi o suficiente porque veio realmente a fechar, mas veio a fechar exatamente por causa de dívidas, não era ações políticas, porque aí começa grupo. O grupo de cá tem interesse na política de cá, o outro tem interesse no de cá, e não é. E um problema tão grave, eu não sei como é que as pessoas conseguem ser tão pequenas de pensar só no próprio umbigo e não na população de Cordeiro, que realmente precisava ser atendida. E aí começou, fechou, e aí o que aconteceu? A prefeitura acabou e pegou o hospital para poder gerir e reabrir. E aí, claro, entre o hospital fechado e um hospital aberto gerido pelo prefeito, qual é a sua opção? Eu quero o hospital aberto em qualquer situação do mundo, eu quero um hospital aberto. Então a gente foi, apoiou e assim está acontecendo. Ele é gerido pelo Hospital de Cantagalo, né? E graças a Deus está indo. Temos dificuldades? Tem dificuldades ainda. A gente luta, e é aí que eu te falo, não só do hospital, mas pelo menos hoje ele está aberto, é o primeiro lugar que a gente tem para poder se salvar. Eu mesmo tendo plano, todas as vezes, é o que eu falo, minha mãe mesmo estava lá, eu também, né, de vez em quando faço algumas visitas, mas a gente faz o que pode. Agora, quanto à parte municipal da Secretaria de Saúde, eu tenho corrido atrás e eu espero continuar tentando ajudar, assim como eu sempre fiz desde o início, correndo atrás de emenda, trazendo emendas para Cordeiro. Não está ideal, está melhor do que foi no governo passado. A gente tem, esse governo tem priorizado gestão. Então, de repente, o trabalho para a população em si não tem muita oba-oba, mas a gente sabe que Cordeiro hoje, quem pegar na próxima vai ter muito mais condição de estar gerindo com mais facilidade, entendeu? Porque tem consertado os erros de muitos anos, retrocessos como 2 impeachments de prefeito dentro de Cordeiro. Isso não é bom nunca para o município, né? Isso só traz retrocesso. Então a gente, é o que eu fiz, né? Emenda 500 mil no primeiro ano, 300 no segundo, 200 nesse, mais uma ambulância e mais um consultório odontológico. Isso tudo veio para Cordeiro através, né, dos meus pedidos, através das parcerias, porque sem as parcerias não é possível, infelizmente. E mesmo assim não está ideal, mas a gente vai estar sempre lutando para poder estar sempre ajudando mais. Certo, Fabiola. Vou passar agora para o Luiz, para a visão dele, né, como cidadão, que agora a gente ouviu a Fabiola lá dentro. Fala, Luiz, um pouco pra gente sobre essa repercussão que deu, né, a história do Hospital de Cordeiro. A Fabiola já deu a posição dela, eu gostaria de ouvir a sua. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Eu espero que o programa seja um sucesso. Amém. A gente está aqui para sermos verdadeiros, né? Tem a posição dela de estar lá como vereadora e a população que vê uma coisa mais por fora, e às vezes muitos falam que é fácil. Ser vereador não é fácil. A gente sabe que tem muitas coisas que lá, se chegando lá, se a pessoa não tiver pulso, não sai do lugar, entendeu? Tem muitas pessoas entrando no legislativo e chega lá, o sistema acaba engolindo a pessoa e a pessoa não consegue sair do lugar. Às vezes a pessoa tem até boa vontade de fazer alguma coisa, mas não consegue. Aí eu creio que aí precisa mais de pulso de cada um, né? Mas aí cada cabeça é uma sentença. Sobre o Hospital de Cordeiro, lastimável, né? Uma vergonha, muito triste pra gente. E vem essa demanda de certidões, de isso e aquilo, e até hoje não se resolveu nada. E quanto ao que está acontecendo agora com o contrato, né? O hospital tomando conta lá de Cordeiro de Cantagalo, existe inúmeras falhas. Até no atendimento, o pessoal reclama muito no atendimento. Um dia tem médico, quando tem às vezes 2, está lá a recepção cheia de pessoas para ser atendidas e não são atendidas.
poucos vereadores vão lá, entendeu? Poucos vereadores rodam nos bairros, né? Eu não vejo, até no meu bairro mesmo eu não vejo. E são essas coisas que a gente... Seu bairro é onde? Retiro Poético. E são essas coisas que a gente fica um pouquinho indignado. Estou falando do meu ponto de vista e o que eu vejo. Não estou falando... Como cidadão. Como cidadão. Então isso aí é umas coisas mínimas que o vereador pode fazer, está ouvindo a população. Aí quando ganha a eleição, vai para o ar-condicionado e esquece a população. Eu sei que tem um trabalho de alguns que aí vem acontecendo muita coisa, respinga em todo mundo. Então essa é a indignação da população quanto de cada um vereador, entendeu? A posição de cada um. Eu vejo também que eu sei que o dever do vereador é legislar, fazer lei, né? Mas eu creio que precisa mais, que eu estou vendo um pouquinho agora, de ir atrás de emendas. A gente sabe que o município passa por diversas dificuldades, entendeu? Diversas dificuldades. A gente sabe que não é só com os recursos do município que o município vai crescer, e assim com emendas que o município vai ter um avanço melhor, que é emenda para a reforma de quadra, emenda na saúde, como vem acontecendo agora no final, porque tudo leva a crer. A população enxerga que as coisas só acontecem em final de governo, entendeu? Quando está para vir outra eleição, e aí as coisas começam a clarear, começa a ficar tudo muito bonito. Então isso preocupa. Isso preocupa que a gente queria uma política diferente. A gente queria que desde o começo as pessoas entrassem lá e já colocar a mão na massa, entendeu? Mas aí falta um pouquinho isso. Mas a gente lamenta muito pelo hospital, a gente acredita que, né, com o esforço de alguns, possa voltar realmente. Inclusive agora, o contrato acabou, acho que está com aditivo. Né? Você teria alguma pergunta que você gostaria de fazer à Fabíola? A gente não sabe até... Porque foi, né, no caso, ela está lá dentro, você está lá fora, às vezes você tem uma visão, né, diferente, tem alguma coisa que você gostaria de... A gente sabe que existe um aditivo, né? A gente não sabe até quando, vai ver se vai ter outra licitação. A gente não sabe quando. Então ficam as coisas assim no ar para a população, tipo assim, o executivo, o legislativo não dá satisfação. Aí quando a gente começa nas redes sociais a criticar, eu costumo criticar sim, mas sempre com a verdade e com fundamento, entendeu? Às vezes até um vereador ou outro olha atravessado para mim e eu não me preocupo com isso. Eu preocupo sim com a verdade. Inclusive a gente tem, né, diálogo com a vereadora, essas coisas assim a gente não pode levar para o pessoal, né? Eles são pagos, né, lá para estar exercendo o cargo deles para servir a população. E eu também tenho outras questões políticas também. Diga-se de passagem que é o segundo menor salário do estado do Rio de Janeiro. Então, eu até vou falar... Não, na verdade, é um abismo entre o salário de Cordeiro para Cantagalo. Se as pessoas não sabem, eu sei se a prefeitura de Cantagalo arrecada no royalties, mas não sei se tem alguma coisa a ver. Acho que tem, né? Pela arrecadação de royalties não tem a ver, gente. Não tem a ver. Mas que realmente é um abismo o salário do prefeito e do legislativo de Cantagalo. Rapidinho, só para te falar sobre o negócio de salário. Eu até concordo que o salário para alguns lá é muito. Para poucos vereadores, até que o salário é muito baixo. Mas para alguns lá é muito dinheiro. Porque inclusive tem outro problema, que a lei permite, que é a situação de você ter 2 empregos. Vamos dizer assim, você trabalha, você é pago pelo poder público para ser vereador, no caso, ou você tem outro emprego paralelo. Então, às vezes você passa o dia inteiro trabalhando, chega lá na hora da sessão, ou tem pouco tempo a população. Mas isso aí a lei permite, tudo bem, isso aí é um caso à parte. É uma coisa, só uma opinião minha que eu tenho uma visão, não posso assim, especificar isso. Eu tenho uma visão, primeiro, você está me deixando muito feliz, porque algumas coisas que você falou que seriam de um vereador, eu fiz isso, estou fazendo desde o primeiro ano de governo.
Emendas eu não trouxe só agora, foi como eu disse, eu estou trazendo desde o primeiro ano, assim como eu trouxe as emendas para outros setores, a Academia da Terceira Idade, que também funciona no posto, que você deve com certeza conhecer. E assim a gente tem trabalhado, assim como eu já conquistei para o ano que vem, que eu não sei se você sabe que as emendas são de um ano para o outro, né? Então, aí eu te digo, acabei de voltar de Brasília, fui de carro, eu com meu colega Pablo Sérgio, tudo pago pela gente, porque se a gente fosse de avião, porque a gente foi para a última semana de pedido de emendas, então vai ser de porta em porta, de cara, né? Cara a cara, é mais fácil você conseguir do que só ficar mandando papel. Então foi isso que a gente fez. Sabe quanto que a gente resolveu ir num dia e partimos no outro para Brasília? Simplesmente, a passagem naquele dia estava R$ 2.500. Você imagina se eu pego o meu salário inteiro praticamente, que é R$ 2.900, para poder pagar, fora comida, estadia e essas coisas, né, lá. Então, realmente, nesse caso, pra gente que corre atrás de coisas, que eu acho que todos lá correm, mas especificamente vou falar de mim. Realmente fica bem defasado, porque a gente não tem diária, não tem nada, então é tudo por nossa conta. Todas as viagens que eu vou para Rio de Janeiro, que eu vou fazer, meu gasto pessoal, eu não sei se você sabe, é todo nosso, não tem extra. Então realmente fica muito difícil, e sem a gente ter esse chamamento, sem ter essa aproximação, a gente não vai. Então a gente arregaça, eu pelo menos, estou sempre no Rio, estou sempre indo, estou sempre fazendo. Além disso, eu também me preparo, porque eu acho que estudar é fundamental. Então, não pode ser achismo. Ser vereador não é achismo. Você tem que se preparar para aquilo que você está fazendo, né? E foi isso que eu fiz. Antes de me achar apta para poder concorrer, eu já comecei a estudar, estou fazendo administração pública, porque eu acho que não pode. E assim, outra coisa, quando você falou, por exemplo, que eu sou professora, eu sou professora, eu estou vereadora, isso é um cargo passageiro, então ele não pode ser visto como emprego, e muita gente vê isso, o vereador, como se a vereança fosse um empreguismo, e não é, né? A gente tem que viver daquela profissão que a gente se formou e tem que se viver disso. Agora, fazer política são para as pessoas que eu acho que realmente, primeiro, tenho feito por Cordeiro, tenho demonstrado trabalho por Cordeiro não, por todos, e realmente ter uma história que se torne, que ele possa ter condição de botar a cara na reta e falar, agora sim, estou aqui, vocês escolham que se vocês acham ou não. Graças a Deus, nessa primeira, eles acharam que eu tinha, né, essa condição de tentar a vereança e fazer da melhor forma possível, e é isso que eu estou falando, que eu tento. Muito difícil, como eu te bati um papo rapidinho ali, mas as adversidades que existem para poder estar realizando as coisas, que são muito difíceis. Então a gente fica... Você imagina hoje a situação de Cordeiro hoje, se não tem a ambulância que eu trouxe, outros colegas também trouxeram, se não tem esse consultório odontológico novo pronto para poder atender a população, e mesmo assim, se não tem o dinheiro, né, o dinheiro que eu coloquei lá para poder ajudar no dia a dia do funcionamento da secretaria, eu sou muito feliz por tudo que eu já fiz até agora na minha legislatura. Quanto à questão do dois empregos, não estou dizendo que o vereador tem que largar outro emprego para ficar, estou dizendo a questão de tempo, que às vezes falta tempo para o vereador cuidar do município. Isso aí é uma coisa óbvia, não tem como tirar, entendeu? E a situação também quero abrir uma parênteses aqui sobre o esporte em Cordeiro. Não, pode ficar à vontade, pode dar a sua visão. A gente sabe que, inclusive, foi Bianchini que fez uma lei de 2% para o esporte. Aí Bianchini foi o pai da Fabiola, isso, né? É um cara muito honrado no município. E ele fez a lei por 2% do esporte, já é muito pouco, né, para se fazer um esporte funcionar legal. Não é muito pouco, não. É boa. É boa. Então, minha área, por isso que eu posso falar para você que tudo bem, 2% que seja boa, mas aí trabalhar. o pior... É não se cumprir a lei. O pior que aconteceu há poucos tempos é que
o prefeito mandou para a Câmara, se eu posso estar enganado, e a Câmara cortou esses 2% do esporte. Isso. Entendeu? Aí a população fica sem entender. Se já aquele tempo todo o esporte defasado, não tem nada funcionando, aí agora corta. Isso. Entendeu? Aí a gente fica sem entender essa situação do legislativo. Pode explicar. Vamos dar uma cortadinha rapidinho, pra gente fazer um intervalo, a gente volta rapidinho, tá? Venha você também para o Centro Educacional Ribeiro Gil. Matrículas abertas, vagas limitadas. O Centro Educacional Ribeiro Gil oferece berçário, educação infantil, creche e ensino fundamental 1 e 2. E uma novidade que vai fazer a diferença. Os livros adotados pelo Ribeiro Gil serão do Sistema Mackenzie de ensino com base em princípios cristãos. Venha você também conhecer o Centro Educacional Ribeiro Gil. Investimento com qualidade e valor acessível. Rua Mery de Sales Abreu Medeiros 70, Rodolfo Gonçalves, Cordeiro. Informações 98165-2248. E aí, galera, voltamos com a Fabiola. Fabiola, vamos concluir. Isso aí. Então, voltando a falar da área que eu mais gosto, né, sou apaixonada, que é o esporte, e um dos questionamentos mesmo que eu sempre tive com o governo atual, que a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Mas o que acontece? Quando veio para a Câmara, né, ela veio num pacote junto, não veio separado, veio com várias atuações que precisava de estar tendo um acerto. Para quê? Para Cordeiro tentar estabilizar financeiramente aquilo que a gente veio com um rombo, infelizmente, de governos anteriores. Então, Cordeiro ia fechar as portas. Se não tivesse uma atitude, é isso que eu digo mais uma vez, de gestão pública e administrativa dentro da prefeitura, Cordeiro já tinha tido uma intervenção estadual, porque o rombo foi muito grande. O IPANC, se nós pegamos, gente, com 7 milhões de dívida, o nosso funcionário, quer dizer, o aposentado, iria ficar sem salário. Eu não ia participar de uma coisa dessa, não. Eu não ia poder dormir na minha vida, sabendo que eu fui responsável de não tentar consertar administrativamente Cordeiro, a parte financeira, para poder a prefeitura cumprir com o que é de obrigação dela. Então, aceitei com o prefeito, eu falei, prefeito, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, coração, uma lei feita pelo meu pai, o amor da minha vida, né, meu pai e minha mãe. Mas nesse setor, o meu pai, a parte esportiva, o maior esportista da região e principalmente de Cordeiro, porque nenhum outro levou Cordeiro à seleção brasileira e ao mundo como meu pai. Então, como é que eu ia fazer nesse momento? E aí eu pensei, muito melhor eu poder saber que o esporte ia ter que esperar um pouco, né? O esporte ia ter que esperar um pouco, porque saúde, educação e salário em dia de todos os profissionais da prefeitura era muito maior nesse momento do que essa lei que era do meu pai e que não estava sendo cumprida há anos. Então o prefeito falou comigo, Fabiola, eu não tenho como cumprir essa lei, porque eu tenho um salário atrasado, porque a gente, até agora, eu falo que porque a gente ajuda aprovando as coisas lá. A gente pegou 2 meses de salário atrasado, 13º, isso tudo do outro governo, e o pior, porque eu não vi gente reclamando, não. Ficou devido e ninguém reclamou. É isso que eu não vi, porque eu sou participativa. Então eu tenho certeza que ninguém reclamou, não vi ato nenhum em Cordeiro, porque não se pagou em dia. Agora está em dia, graças a Deus, é obrigação, mas está se rebolando. Mesmo assim, hoje o IPANC não existe dívida, não existe ameaça real hoje para o aposentado, graças a Deus. Eu só sei que esse dinheiro desapareceu. Então, cabe à justiça de descobrir o que aconteceu com esse dinheiro. Então, não cabe a mim, eu só posso fazer os questionamentos e suprir, né, aquilo que a gente precisava. A gente precisava não deixar morrer os nossos aposentados, que trabalharam a vida inteira para poder isso acontecer. E aí eu combinei com o prefeito. Prefeito, assim que você estiver melhor economicamente, você volta
com esses 2%, com a lei dos 2%. E aí foi o que ele me deu palavra. Assim que eu estiver bem, Fabíola, a gente retorna e começa a avançar na área esportiva. Eu fiz o pedido, agora tá com ele. Tem que esperar ele me retornar pra gente ver se a gente volta. Se não voltar, eu vou continuar lutando. Por quê? Porque eu pedi já lá pra mesa, diretora, que é o qual eu faço parte, eu não sei se você sabe, porque a gente está defasada na nossa lei orgânica. Então, nesse momento, caso o prefeito não possa cumprir, porque eu acho que ele é um homem de palavra, se não acontecer por ele, até onde eu sei, comigo ele é um homem de palavra. Se ele não puder, por lá, aí vem eu de novo como legisladora. Que a gente tem que atualizar a lei orgânica, já está se formando as comissões, foi pedido meu para se fazer, porque a nossa lei orgânica não é atualizada, você deve saber, né? E o próprio regimento interno. Então aí eu posso brigar para poder eu diretamente inserir esses 2%. Então o meu compromisso está aqui firmado, vou estar brigando e lutando consequentemente para melhorar. E ele já está com boas intenções, já botou um novo secretário, que é o André, e a gente está esperando que realmente a nossa pasta possa fluir e que esses 2% volte, se Deus quiser. Tomara que volte, porque aí já não é da sua parte a questão de secretariado do governo, né? Você vê que existiu o secretário até hoje, e já até saiu o André e foi para secretário sem esses 2%. Certo. Agora, não sei se é fazer política ou se esses 2% o André vai esperar para fazer o esporte funcionar. Essa é a questão também. Aí eu não sei se vocês... trabalhar. Eu acho que trabalhar sem dinheiro fica difícil. Eu acho que fica meio complicado. Mas tem como se realizar, porque tem a LOA, tem tudo que garante tempo financeiro para trabalhar. Creio que não, mas... É só crer, mas aí é o que eu falei, tem que estudar para a gente não sair da forma da lei. Então tem como se fazer sem ter esses 2% hoje diretamente. Eu até voltei com algumas perguntas. Uma delas para a Fabíola, gente, tem que ler, porque nada se cria, tudo se copia. E uma dessas perguntas era em relação ao esporte, porque ficou tanto tempo sem esporte. Então essa já foi respondida. E eu queria fazer uma para o Luiz também. Luiz, a população de Cordeiro, ela participa das sessões da Câmara? Você então, é um cidadão que participa das sessões da Câmara? Foi muito bom você colocar essa situação, porque muitos vereadores reclamam, né, da presença da população na Câmara. Eu participo quando não posso estar lá. Eu vejo pelo YouTube, então eu tenho acompanhado. Mas assim, os próprios vereadores, nem o pessoal da família estão presentes lá. Então, e outra situação também, o vereador foi eleito para exercer seu papel, que é estar lá para trabalhar, independente se for encher sessão ou não. Eu penso dessa forma, entendeu? Porque, por exemplo, já cansei de ir na Câmara e ter 15 minutos de sessão. Você acha que a pessoa sai cansada do trabalho? Olha o lado da pessoa. Sair cansado do trabalho, ir para a Câmara, chega lá, já está terminando, entendeu? Chega lá, a gente dá a impressão dos vereadores que parece que está doido que a sessão termine para ir embora. Então é muito triste ver isso também. Vocês, aqui não estou falando, é só puxar no YouTube que vocês vão ver como é que funciona a situação. É importante que a população participe, é legal participar. Hoje tem as redes sociais, tem o YouTube da Câmara lá que o pessoal pode acompanhar. É importante ver as indicações, né, os que os vereadores estão trazendo para Cordeiro. Então a gente não pode só criticar, a gente tem que ver o lado bom também. Mas os vereadores tem hora que levam para um lado que só a população é culpada. Eles têm que também estar tentando olhar esse lado também. Eu já até conversei com alguns vereadores sobre isso, sobre reclamar muito da presença da população sem eu ter o que fazer lá. Tantos problemas no município que vem passando por esses anos e não tem debate. Não tem debate. Isso que revolta. Aí você sai do trabalho cansado, vai para lá fazer o quê? E você acha que existe alguma guerra, algum atrito entre os executivos e os vereadores? Não existe. Não existe nenhuma. Só porque eu acompanho, é bom você tocar nisso aí. Porque todas as questões que vêm do executivo são aprovadas na Câmara. Não tem nenhuma. Se tiver uma ou outra, a vereadora pode até falar aqui.
Isso que a gente também fica pensando, por que tudo que vem de lá para cá aprova? Tudo, entendeu? Falar. E outra coisa, a questão do executivo, essa situação que você está falando que o vereador passou, cada um, ou é político ou não, o que sofre é a população, entendeu? Você está fazendo troca de cadeira por política, a população está vendo. A gente respeita toda a posição de cada um, entendeu? Eu já falei que cada cabeça é uma sentença, a gente tem que respeitar. Agora, a gente tem que jogar com a verdade. E já fazendo um apelo aqui também, a gente está falando de política, que a população não vende o seu voto. Sim, faz pelo que a pessoa faz. Voto pelo que a pessoa faz, não venda o seu voto. Esse é um apelo que a gente tem que estar fazendo. E as pessoas Eu acho isso em todos os municípios, né? Na verdade, em todos os municípios. Eu falo é o seguinte, essa questão de, vamos lá, a população, vamos pautado naquilo que você começou a falar. Primeiro, é fundamental a presença da população, sim, porque ela também tem o seu papel, o papel de estar exercendo o seu papel de votante. Ele é cidadão e ele escolheu, quem escolheu foi a população, não fui eu que me dei a minha votação para chegar em 5º lugar. Não foi a população. A minha cadeira lá na vereança não é minha, são de todos que me colocaram lá, e além disso, eu sou de todo, é da população toda de Cordeiro, então eu não posso fazer só para mim, para meu grupo, não, o que eu faço é para todo mundo. Então essa questão da população, o que acontece? Debate tem, ontem mesmo nós tivemos a tarde inteira lá, né, de uma audiência pública sobre as águas, então teve o debate, teve até um momento que eu tive que até ser, por exemplo, eu dentro da minha casa teve um momento lá que pegou, foi para outro lado, porque o cara tinha uma visão lá de outra política, né? E aí parecia que ele estava falando mal da minha cidade dentro da minha cidade. Aí eu tive que, mas você não gosta de ser sem educação, e até o objetivo maior lá ontem era a gente solucionar. Não adianta mais a gente ficar de lenga a lenga. Então é rápido, né? Esse apelo pelas águas é rapidíssimo. Mas voltando, então é fundamental para que a gente também se sinta fortalecido, né? E outra coisa, eu não sou dona da verdade. Eu posso achar que aquilo ali é o bom, mas a população se virar para mim e falar assim: Fabiola, olha esse outro lado, preste atenção. E aí esse diálogo é muito bom. Agora, realmente é o que eu falo, a gente é o centro onde eu moro. Então, eu sou uma que tô correndo, eu tô sempre frequente. Eu já ouvi, Raíssa, que a gente se conhece, que assim, nossa, você é vereadora, você frequenta Bartal? Frequento porque eu não vou deixar minha essência, entendeu? Com certeza. Não vou deixar minha essência. O que tem ser vereador? Os que tem é que tem muita atribuição. É isso que tem. Então, se você realmente não tem garra e não tem a força, o empoderamento feminino que eu luto por ele até hoje, entendeu? A gente não muito consegue. Difícil. E aí, luta. como eu te disse, você entra num sistema e aí um sistema antigo que eu não culpo a população. Ela não vendia o voto dela só por vender e ganhar R$50 por dia. Ela vendia o voto dela porque ela passava fome, porque ela não tinha educação. Cordeiro, por exemplo, já chegou a não ter no último governo nem merenda escolar. Você sabia disso? Que eu não estava se entregando nem merenda escolar no último governo? Então, hoje a gente entrega merenda e de qualidade para as escolas. Então, é um monte de coisa que é isso que eu estou te falando. A gente nunca conseguiu bater um papo onde se não fosse. Eu até agradeço vocês, porque é muito bom. Porque aí você, por exemplo, quando fala, você fala assim, vereadores. Mas graças a Deus eu estou me encaixando em tudo que você acha que um vereador deveria fazer. Então, eu estou feliz, porque, poxa, na sua visão, por mais que você fala todos, aí todos sou eu, desculpa, todos sou eu. Então eu não pertenço a esse pensamento que você está falando, né? Então é bom que eu estou esclarecendo para você quem é a Fabiola Bianchini, vereadora, né? Porque filha do Bianchini, né? Neta de seu Tales, né? E aí a gente vai... Esse eu sei que você conhece. Então, então a população
Hoje, ela já está conseguindo entender mais que essa troca dos R$50 por dia, ela vai passar todas as dificuldades que ela tem nos próximos 4 de novo. Então, eu acho que assim como eu fiz a minha campanha pé no chão, de batendo de casa em casa até no dia das eleições, eu ainda tinha casa para visitar que não tinha conseguido acabar, porque 45 dias é muito pouco Mas para acho poder que isso visitar acontece todo em mundo. todos os municípios, Então, né, foi o Fabiola? A venda do voto Isso e o que ela está existe, falando em mas relação se à pessoa Deus precisar do quiser, dinheiro. Mais uma vez, Essa isso eu vai acho que é que- diminuir. eu acho que as Então, a pessoas culpa não é da começaram- população. Essa questão dos R$50, É. inclusive, provável que até aumente, né? Porque o voto deve ficar um pouquinho mais caro para ele, para alguns, né? Generalizando. A gente que tem Assim, trabalho não precisa de infelizmente, compra os de povos votos. políticos covardes usam isso aí, porque sabe da Mas necessidade, eu não vejo entendeu? isso Usa essa covardia, essa dependência das pessoas mais humildes também, que muitos vendem por vender mesmo, vou lá votar por R$100 e acabou. Mas a maioria... Mas infelizmente acho que isso é o Brasil inteiro, né? pego. Não Mas é está mudando, município por de quê, Cordeiro, Raíssa? de Por Cantagalo, que isso de... está mudando? Porque não deu certo. A gente nem vai dar, não é por Uma aí. hora vai acabar. Sim, mas hoje já tem mais consciência, a população Acho que está mais cada vez consciente mais está mais disso. consciente, já né? melhorou um pouco. Mas Então a eu máquina, eu creio acredito sim. que isso vai melhorar e que mais uma vez eu vou vir para a estão vendo candidatura que- com o pé no chão, dentro da lei, o que é para ser cumprido, vou cumprir, não tem jeito. E se a população achar que eu deva continuar, eu vou estar continuando. Mas Agora, te triste. respondendo a questão do que tudo que vai para a Câmara é aprovado. Não, por mim, não, tem que ter percentual. Tanto que a questão dos professores, eu não sei se você acompanhou, eu nunca votei contra a classe dos professores. Nem adianta, se for contra os professores, não contem comigo. Independente de A, B ou C, se vai Mas fazer se cara for feia ou cara fazer um boa, levantamento, não creio que votei. 95% E as que outras vem é coisas aprovado. que eu voto a favor é porque eu acho que vai ser o certo. Não sou dona da verdade. Eu tento, eu tenho a equipe, eu tenho assessoria, eu tenho o advogado da Câmara, né? Minha assessoria é um só, né? É pela legislação, que é muito pouco para o trabalho que eu realizo, porque eu sou uma que frequento, eu sou uma que estou lá de segunda a sexta, não tem todos os dias, às vezes não dá, mas eu estou sempre trabalhando e eu só falto sessão quando eu ou estou doente, ou alguém da minha família doente, ou trabalhando fora pedindo recurso para Cordeiro. Aliás, gente, ser vereador, eu descobri uma coisa, é ser pedinte, uma coisa que eu não sabia que era uma das nossas funções. O que eu peço por Cordeiro, gente, vocês não têm noção. Vereador, aconteceu, acho que foi no dia 11, na sessão dia 11, um requerimento feito por um vereador lá sobre a questão da massa asfáltica Cordeiro. Acho que em agosto passado uma empresa recebeu acho que R$27.800 para fazer, tapar buracos, isso aqui. Aí o vereador pediu, coisa simples, porque é de um vereador, que é fiscalizar, para saber onde foi essa massa asfáltica. E foi impedido pelos colegas, foi 7-2. Então a população fica difícil de entender essa situação. Uma coisa que é simples. 7-2 não, foi eu, ele, Jussara e Francinha, que se não me engano, não foi isso? Não, foi rejeitado. Não, mas não foi com o meu voto. Aí, e ontem mesmo ele enfiou, colocou outro, colocou outro requerimento e lá mesmo nós discutimos que era para a empresa de ônibus. E aí o que acontece? A gente está tentando desburocratizar. Por quê? A gente sabe que precisa, quando o prefeito tem que responder, ele tem que tirar a Raíssa, vou ter que te tirar isso dali para você ver seu administrativo, para poder perder tempo, para poder então, resolver. Aí a gente, não é papel. Não, você está dizendo, deixa eu te falar. Não é deixa tudo, eu falar a gente é facilitador também. Não sei. Vamos botar para a empresa? Aí o tanto que o Robson aceitou. Eu sei, nesse Vamos caso botar para a da empresa. massa, eu tô falando, não estou falando de negócio de então, ônibus. mais uma vez, a gente quer da facilitar para poder ter Fabiola. o trabalho, ter o coisa. Então, é isso Estou que eu falando tô da massa falando. asfáltica. Aí a gente não entende qual é o impedimento. Porque Não, quem tem que. Quem é que por tem, isso, eu quem que tem que dar estou resposta. acabando de te responder, para ele poder ir direto. Primeiro que ele tem acesso direto à prefeitura.
ele também pode ir lá e poder solicitar isso direto lá dentro. E aí que você vai e fala assim, politicagem, será que você sabe o que se tem por trás disso? Será que existe alguma coisa? É isso que eu estou te falando, tenta ver com todos os olhos, não só com um olho só para frente, entendeu? Então pode procurar, e algumas coisas ali, se você prestar atenção, diariamente, a gente sabe que algo que está acontecendo. Ou então, deixando de acontecer. aí que tá, aí passa a impressão para a população o que vocês passam lá dentro é isso. A impressão que vocês Graças não... a Deus é mais um voto que eu não tava, eu não fui junto, né? Eu votei de acordo com o que eu acho certo. Passa a impressão, Fabíola, para a população, você está dando a sua versão aqui, e muitas pessoas vão ter a oportunidade de estar ouvindo. Isso é bom demais, porque a gente não consegue, por mais que a gente tenha rede social, é o que acontece na câmera. Não, vocês não dão informação à população merecida, entendeu? É o que passa, não adianta. Eu estou falando aqui, o que o pessoal acha, que o pessoal vê. Público, eu tenho meu gabinete, eu tenho meus horários lá, então eu tenho acesso à população. Inclusive, então, desde o princípio do governo, muitos e você não sabia de um monte de coisa. Muitos vereadores estão se... TV sempre. Muitos vereadores estão com redes sociais agora. Desde o começo não tinha, agora por estar perto da eleição, normal. Isso também só passa a impressão à população que só aparece em época de eleição. Mas isso aí é problema de cada um. Mas é errado você passar para a população o seu trabalho? E no véspera de eleição, sim. Como? Em véspera de eleição? Como? E primeiro que não é véspera, a eleição é só em outubro do ano que vem. Então é véspera de eleição. Não, então você já deve estar em candidatura. Vocês eu têm não, outra eu tô mentalidade, legislando, né? gente. Vocês como eu vereadores, ainda estou no meu papel de legisladora, eu vou legislar tem outra visão. chegar o meu momento de Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Sem censura com Raíssa Purge. Tá com fome? Vem ao lugar certo. Restaurante do Betão. A comida caseira que você procura. Sempre fresquinha e com atendimento especial. Faça sua visita. Rua Padre André Boaventura, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Sem censura comigo, gente. Voltamos ao terceiro bloco. Primeiro, antes de tudo, gostaria de agradecer a Delícias da Sul. Sensacional, com as rabanadas de galera de final de ano recheada, com Nutella, com doce de leite, que tá todo mundo aqui. O bloco mais querendo aqui, gente. ó. A galera toda aí comendo. Guarda- O Espaço Integrar, Nativa Cantagalo pelo look, a Roberta pelos cílios. A Roberta Batul, pode entrar lá no Facebook, todo mundo vai ver que tá arrasando, a patrocinadora do céu. Tá todo mundo doido pra comer. Literalmente o bloco mais gostoso. Com certeza. Gente, para finalizar o terceiro bloco, eu gostaria que cada participante fizesse uma pergunta um para o outro. Alguma dúvida do Luiz, alguma dúvida da Fabíola, que ela também tem as dúvidas dela, para não ser por estar lá dentro, só por estar no meio, né? Mas uma só para cada um, pra gente ser breve para finalizar. Pode ser? Pode ser. Quer começar, Luiz? Pode fazer a sua pergunta? Terminar de comer primeiro? Eu vou dar uma garfadinha. Não, a situação que a gente quer esclarecimento também é sobre 1.200.000 do orçamento de 2020. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Porque eu soube, eu falasse alguma coisa, eu não procurei saber realmente o que está acontecendo. É sobre a situação de ser uma coisa mais para o turismo, tirou um pouco da defesa civil, tirou um pouco da saúde. Você tem alguma coisa para falar sobre a situação? Se o legislativo pode interferir nisso aí? Tem sim. O que acontece? Está tramitando na casa, né, ainda e não foi para votação. O que acontece? E aí que eu te digo, cada vez que vai para lá, o que a gente chama? Os técnicos, porque eu não sou técnica, para os técnicos da prefeitura nos passarem o que está acontecendo ali. Então, a princípio, ficou parecendo que estava faltando em torno de 100 e poucos mil na saúde em relação ao passado.
E os técnicos foram lá, inclusive eu e Robson nesse dia a gente questionou muito, porque pelo visto você já viu que eu gosto de falar e questionar. Mas a gente estava com todos, né, em reunião e a gente questionou muito, porque se já não estão dando, como é que vai tirar? E aí o Marcelo provou por A e mais B lá que não estava tirando e que fora as emendas que já estão para vir, que vão ser, precisa de aditivar para poder ser aprovada, aquelas coisas, dentro do padrão que ele mostrou ali, aparentemente não tinha essa, aí é o que eu te digo, o técnico disse que não tinha essa diferença. E aí ela continua tramitando, então ela ainda está, por mim, em estudo. Eu não faço parte das comissões, então até onde eu ouvi, as comissões aprovaram. Então, olha só, passa pelo técnico, passa pelo jurídico, passa pelas comissões, e eu, só em plenário, vou dar meu voto. Então, eu tenho que seguir o que é me dito e mostrado. E aí sim, eu tenho feedback no final para poder ver se o meu voto. Isso, aí o meu voto ainda está sendo elaborado, porque eu ainda estou. Porque além disso, eu peço ajuda, porque eu faço assim, advogado que não é da prefeitura, amigo meu, porque eu não posso pagar. Cada coisa que eu tiver, que cada técnico eu pagar por mim só, eu não tenho condições. Então a gente tem que acreditar no jurídico da casa, no técnico da prefeitura, no jurídico da prefeitura. E mesmo assim eu ainda peço ajuda aos meus amigos universitários para me ajudar. Então eu estou formulando o meu voto ainda. Então o meu voto não está fechado. Se tem já voto fechado, pode ser das comissões a qual eu não pertenço, que eu sou da Comissão de Educação. Tudo bem. Fabíola, você tem alguma pergunta para o Luiz? Não, nem seria perguntas. Quer dizer, bom, seria pergunta e esclarecimento. Eu gostei muito desse debate, porque todo debate, ele engrandece a gente tira de forma positiva, igual que você está falando. Você falou assim, mas eu não sabia que você tinha feito isso, porque você não explica. Ora, aí aonde que eu posso, meu Deus, eu já vou falar, o que a gente tem que dar um jeito de, por quê? Entrevista me chama, eu vou. Sessão, eu tô. Como é que fala? Facebook, eu tenho. Instagram, eu tenho. Não tem aqueles outros negócios que filho meu sabe tudo, eu não sei não, tá? Já não sou tão moderna. Não, gente, eu também, então eu só sei de Instagram e Facebook. Instagram. Segundo eles, mãe, que você é cafona para Instagram. Aí fica quieta, mas entrei, graças a Deus. Então, hoje, graças a Deus, a gente está contando mais uma vez com parceiros. Eu estou entrando com um Cadu de parceiro hoje também, para aí sim melhorar a minha rede, que é isso que eu ia te falar. Quando a gente começa no escuro. Eu não sabia o que era uma indicação, eu não sabia o que era um projeto de lei, eu não sabia o que era um requerimento, eu não sabia o que era um projeto de resolução. Você sabe cada coisa dessa? Não, mas a gente tem uma ideia, exatamente. Então, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, e olha que eu já estava estudando, eu achei que já estava lá na frente. Não, a gente aprende muito também lá, mas tem que estar sempre com a lei junto. Então, se você olhar, eu nem sei quantas leis minhas, prática, né? Quantas leis minhas aprovadas, quantas estão para ser aprovadas, quantas estão para ser negadas, porque dá muita inconstitucionalidade, eu brigo muito, demora, tem coisa que demora. Foi o caso do Genk, que acabou demorando, porque eu entrei com o projeto de lei, deu inconstitucional, depois entrei novamente, entrei com a mão de projeto para poder ser aprovado. Tudo indicação. Para a gente se tornar, né? Porque o Genk é o amor da minha vida. Sobre o Genk, sobre esse projeto. Esporte, que não é idealizado por mim, foi por Alcimar Sarruf, nosso saudoso, que a gente chama de paixão, e fez muito pelo esporte dentro de Cordeiro. O Genk de Cordeiro hoje era... eu consegui, desde 2017 até esse ano... Para as cidades vizinhas era um atrativo. A minha garantia dele existir. Então a minha contribuição hoje como legisladora... O Genk era tipo a cidade da Expo, entendeu? Era que é Cordeiro, mas do esporte. Não, esclarecer também sobre o Genk, por exemplo, o projeto muito legal, é importante o Genk, né, voltar. Claro. Mas assim, Cordeiro não está em quadra.
estamos na luta. Daí vem uma coisa meio na contramão, não que seja ruim. Não existe mais aqui. aquela quadra do... Estava interditada desde o outro governo. Então as coisas acontecem meio assim, mas... Foi questão de prioridade, né? A gente, por exemplo, eu tentei emenda parlamentar e não podia para reforma, não conseguimos para reforma, tentei, juro que é um dos pedidos, é sempre um dos primeiros pedidos meu, né? Nós não conseguimos, mas a gente está no pé do prefeito desde o início do ano, já fizemos até, o projeto está pronto, participei, os meninos da engenharia foram super educados, me convidaram para ajudar no projeto e tudo mais, então realmente agora com o próprio, ele agora consegue com o próprio de um dinheiro que não vem, né, não vai tirar da saúde, da educação, nada disso. Então, ele já anunciou que ele vai fazer a reforma. Mas isso não é agora. O planejamento está vindo lá de trás, tanto que é o que eu estou te falando. Se você puder também, é legal. Vai lá na Secretaria de Obras, vê com os meninos da engenharia. Parabéns, meninos, você sabe que eu sou fã de vocês, da engenharia, porque eles debruçaram, sabe, em cima do projeto. E não é barato, não é barato. Então, a gente está aí e se Deus quiser, ele vai começar essa reforma e poder estar entregando isso também para a nossa população. É indicação minha, várias vezes fiz essa indicação, eu repito indicação, quando eles não dá para fazer, eu vou lá e boto de novo e assim a gente vai fazendo. Então, assim, a gente vai falando, né, coisa. Assim, eu gostei desse debate aqui, nem seria uma pergunta, e diretamente porque eu acho que você conseguiu entender que quando, assim, uma coisa que me deixa um pouco chateado é quando falam todos, né? Eu acredito hoje que você tenha saído daqui entendendo por que eu fico chateada, porque trabalhar eu estou trabalhando. E quando se diz todos, né, generaliza. Então eu acho assim, quando se quiserem falar, fala o nome. Eu acho que não tem problema, porque senão eu e outros colegas meus que também trabalham, eles ficam, né, na situação de que prejudicados, assim, da imagem. Não é questão eleitoreira, é da nossa imagem, que eu fico muito preocupada com a minha imagem, porque eu, graças a Deus, eu venho de uma família que antigamente se fala de berço, né? Uma família que todo mundo conhece, que sempre lutou por cordeiro, uma família que está sempre se dedicando para o bem comum, não só para gente, entendeu? Era fácil eu cruzar minhas perninhas e viver da minha vida, que graças a Deus, Deus me permitiu. Não é 100%, todo mundo tem problema, óbvio. Mas a gente fica muito, seria muito mais fácil para mim cruzar meus braços, sentar na minha casinha e graças a Deus fazer o que eu gosto, que é dar aula de educação física, né, e curtir, mas eu não, eu tenho, e eu vou te dizer, a cada conquista que a gente tem, ontem, eu não sei se você pôde participar, ontem eu fiz uma entrega de uma moção de aplauso para o Nilmar. Participei. Você conhece o Nilmar? Eu não conhecia o Nilmar. Não é eleitor meu, não tem nada a ver. Eu acho até que ele vota fora de Cordeiro, acho que ele vota em Cantagalo. Mas ele presta serviço a Cordeiro. E ele presta serviço para a classe especial de Cordeiro. E na classe especial tem minha prima. E ela é alucinada por ele. E aí eu saí do CIEP, bati o horário dele pegar ela e o resto da turminha para levar para a aulinha deles. Gente, aquilo foi me chamando a atenção, a grandeza da alma de Nilmar, porque ele trata com tanto carinho, e aí é o que eu digo, a gente tem que valorizar as pessoas que fazem bem para nossa população. Com certeza. Gente, eu vou te falar, o que eu recebi de carinho verdadeiro, de abraço verdadeiro, de beijo verdadeiro ontem da turminha, porque ele foi receber a moção, mas ele levou a turma com ele aqui, gente. Que lindo. Claro que eu fui embora para casa chorando, eu segurei tudo que eu podia segurar para não se... Procura por um bom local para fazer a sua refeição? Restaurante Aroma da Horta. Ambiente agradável, cardápio variado e um tempero na medida certa. Restaurante Aroma da Horta. Comida sem balança por um preço que cabe no seu bolso.
Rua Calil Mussi, antiga Rua 1, número 310, bairro Retiro Poético, na Rua do Mercadinho União do Zé Henrique. Orar em plenário, para não parecer que tá fazendo charme, porque tem, você sabe que tem umas coisas assim, infelizmente, mas assim, cada um com o seu, eu respeito todo mundo. Eu segurei enquanto eu pude. No final, o meu assessor, o Alessandro, virou pra mim e falou assim: caramba, você segurou até agora, porque eu chorei. Conhece, porque né? Eu vou te Falou, falar. vai fazer um... É engrandecedor e eu agradeço a Deus por ter me permitido viver esse momento, porque eu não tinha nada de eleitoreiro, era exatamente pelo trabalho que ele faz com as pessoas que mais precisam de mais carinho e afeto, que são as pessoas especiais. E eu digo que eles são especialíssimos, né? E assim, Eu tenho um primo especial, a dona daqui, a irmã do Valeu, meu acho que criança especial. nem todas as emendas que a gente fica muito feliz quando a gente acerta. É aquilo que eu falei, às vezes você está fazendo com boa intenção e às vezes você foi enganado, não soube, porque eu tenho que perguntar às outras pessoas. Mas assim, quando a gente vê que acerta, que a gente conseguiu fazer o bem para as pessoas, que aquilo ali não foi para você só, que você não quer saber só de você, que é o meu grande objetivo como legisladora, é trabalhar para as pessoas e poder fazer o bem para a pessoa. Eu não entendi porque eu não fiz serviço social ainda, mas eu acho que eu ainda vou fazer. Eu gosto de estudar e assim eu vou fazendo. Mas assim, foi engrandecedor para mim. Mas não pense que é fácil ser vereador, não é. As pessoas nos olham. Às vezes a gente passa por situação que se você consegue as coisas, tem gente que quer denigrir sua imagem porque você está trabalhando. Poxa, pelo amor de Deus, não é por aí. A guerra contra o sistema, E a gente né? vê isso nas redes sociais. Às vezes pré-candidatos ou pessoas que já foram candidatos e não conseguiram, ao invés de se anunciarem, falarem o que fazem, o que produzem para Cordeiro, tentam denigrir a imagem da gente. Isso é muito triste, porque não é para isso que a gente está, né? Mas a gente sabe que as pessoas que realmente me conhecem, eu já tive problema, né? Eu já tive uma decepção muito grande com imprensa local de Cordeiro, mas aí eu te digo, não chamo de imprensa. Me perdoe, meus amigos, não briguem comigo, mas eu falo, imprensa são vocês. Mas é verdade, mas é assim, falando mentira, sabe, de você. E aí você vai saber, tem alguém por trás deles para poder fazer, poxa, não deixa não, porque ela não pode aparecer, porque ela está trabalhando. E aí você vai conseguir, gente, o espaço é para todo mundo. Uma das intenções desse debate foi exatamente para isso, para esclarecer algumas coisas, o mínimo de perguntas prontas, para deixar a coisa muito à vontade. E eu agradeço muito vocês, a Fabíola, o Luiz, entendeu? Acho que algumas coisas ficaram esclarecidas aqui, entendeu? No censura, acho que deixamos bem aberto, um bate-papo bem saudável. Já que não tem uma pergunta direta, ou tem? Fabíola? Você tem uma pergunta direta? Não, assim, eu só fiquei assim, eu consegui esclarecer um pouquinho por que a gente fica chateada quando engloba a gente em tudo. Mas só foi assim, tudo sem bem. conseguir entender. Eu até assim, de repente coloquei na situação do que na questão de votação. Na maioria da votação tudo é aprovado, mas tudo bem. A questão de redes sociais, as pessoas às vezes sempre colocam, tem que... Vereador nenhum pode voltar. Eu nunca concordei com isso. Cada um com o seu pensamento. Eu não sou a esse ponto, entendeu? Eu gosto de também aquele que fizer e merecer vai voltar. Isso aí não vai ser eu que vou colocar na rede social que vai resolver. Primeiro que rede social não elege ninguém, só pode servir para defamar. Agora é lei, a difamação é lei, é crime, eu quero também da prisão. Agora também vai melhorar nisso aí também. A gente está falando com um público grande, né? Que seja um sucesso o programa. A gente tem que fazer um apelo, né, aos próprios pretensos candidatos que façam uma política limpa, né? Sei que é um pouquinho complicado, mas a gente torce para isso, que a população possa enxergar o merecimento de cada um está lá por seu merecimento, não por compra ou coisa parecida. Eu vou aproveitar também a outra situação da problema das águas. A gente teve a audiência ontem e que os governantes possam tomar uma atitude para a nossa região. É Cantagalo, Cordeiro, Macuco, que está sofrendo com isso aí. Então não podemos deixar só na audiência, né, que aconteceu ontem.
tem ideias boas, mas tem muitos órgãos, tem muitos departamentos, tem secretaria, tem muita coisa, mas pouco se faz. Então a gente faz um apelo em nome de Fabíola aqui aos vereadores de Cordeiro que tomam atitude. Todos Inclusive, ontem teve uma falha que nem todos participaram, né? Isso é uma falha, eu acho, do município, um assunto tão sério e não foi levado tão a sério por alguns vereadores. No caso, alguns, tá, vereador? Então eu quero, assim... Quem não estava, assim, alguns com comprometimento de trabalho, tem coisa que a gente tem que entender. Mas eu acho que a gente também tem que ver isso. Essa questão de não poder estar em tudo. Mas eu posso te garantir que é um interesse de toda a Câmara para se solucionar eu fico nessa situação porque eu falo por conhecimento de causa, que há um ano atrás, sobre a situação do transporte público Cordeiro, você sabe disso, você é vereadora, eu estive lá, a gente começou a fazer um movimento, aí teve a audiência nada valeu, entendeu? Até ontem a gente está esperando a reunião com as partes e não aconteceu, então esse é o medo da audiência ontem também não valia a pena, só isso. A gente faz crítica construtiva, a gente tem, o vereador, o executivo, ele já tem que entender isso, entendeu? Mas deixar claro que assim, porque outra audiência que eu estava presente também, deixar claro que a gente tem que ir até onde é a nossa função. Então a gente vai para o debate, a gente corre atrás. A questão você está falando do transporte público, até dentro do fórum, eu fui junto com os alunos, fazer a nossa parte. E aí eu vou te dizer mais uma vez, como a gente tem que tomar muito cuidado, Raíssa. Aparecem muitas pessoas pegando gancho, apareceu deputado de fora aqui falando que tinha feito alguma coisa, não fez porcaria nenhuma, era mentira, aproveitando o gancho da nossa sociedade, da nossa população que lutou para que tivesse, entendeu? Então, não é que não deu, eu não achei que não deu em nada, se solucionou do jeito que se podia, mais um momento por questões financeiras do município. Mas a gente sempre faz o que a gente pode, o que não pode, se for contra a lei, não for, eu não faço. Então a gente faz até onde a gente pode. E ontem a gente clamou por isso. Gente, não adianta ficar apontando culpado, adianta me dizer onde é que vai resolver. Igual que o cara lá falou, tem dinheiro à vontade, vocês é que não sabem aonde. Então, por que se tem dinheiro à vontade, por que eles não estão fazendo? Que falta de projeto? Conta outra conversa, né? É mentira. Por isso que eu falei, não, será? Não, claro que é mentira. Ele estava ali simplesmente, ele é o opositor do governo, por isso que eu falo, tem que se olhar com os bons olhos. Ele é opositor do governo passado, do governo estadual, e ele estava lá querendo meter o pau no governo passado. Existe. Tanto não estou falando nem do de hoje, não só. Aí é o governo do estado, eu não posso responder pelo governo do estado. Ele alegou que. Não, ele alegou que não faltou. Como falta se o próprio secretário de Meio Ambiente estava lá com ele, e ele ainda exaltou o nosso secretário, né? Ele ainda exaltou o nosso secretário. Então ele estava falando ali do passado, entendeu? E você sabe que então, infelizmente o governo passado o governo passado que falhou. Mas não estou falando do município, não estou falando do município, eu estou falando do governo do estado. Aquela discussão ali era nível de governo estadual, não era municipal. E aí as pessoas, é isso que eu estou te falando, acabam confundindo. Então vamos abraçar as mãos, vamos lutar e vamos... porque aquilo que eu estou te falando, Barrinho é meu vizinho, me viu nascer. Então eu conheço essa causa desde pequenininha da luta das águas, quando ele começou a berrar. De lá até agora foi feito pouca coisa, exatamente. Mas se você não tem por onde fazer, que é através das parcerias, não tem como. Né? Mas vamos lá, porque a gente sabe que terminou, a gente vai continuar gente, isso na aí, luta. daqui a pouco eu vou dar uma de Faustão, pra não deixar os outros falar. Mas muito obrigado, Fabíola, muito obrigado, Luiz. Eu acho que a intenção do programa foi sucesso, esclarecer as coisas, entendeu? Pro município de Cordeiro. Obrigada mesmo, Luiz. Gente, valeu, mais um Sem Censura comigo, com Raíssa Pucci. Beijo grande. Só uma
Raíssa Purja Sem Censura é um oferecimento de Loja Nativa, Espaço Integrar, Saúde, Bem-Estar e Beleza, Delícias da Sul,